Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa iBusiness Cast, episódio de número 18. E hoje a gente está numa semana gélida, né, meu querido amigo Alonso? E a gente tem um tema muito especial para tratar hoje. O tema vai ser difícil até para a gente poder conversar, mas nós vamos falar sobre o tema como se tornar um empreendedor ou um profissional empreendedor antifrágil. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre? Muito bom dia, boa semana aí para todos que estão nos assistindo, para você também. E falar desse tema, né, nessa época gélida, né, como você mesmo se referiu, é muito interessante, porque não deixa de ser um tema gélido, né? É, Nós estamos é, aí num momento crucial das empresas, das pessoas, né? E naturalmente por isso colocamos aí essa questão do profissional empreendedor. Pode ser entendido como o profissional pessoa física e, naturalmente, o profissional pessoa jurídica, que é o empreendedor. Então, é uma é. satisfação muito grande. O nosso iBusiness Cast aí, hoje, 19 de julho de 2021, não é? É um momento de nós discutirmos um pouco essa questão aí da antifragilidade. Né? Como é que você vê essa questão, Alexandre? Isso é importante. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da antifragilidade. Como se tornar um antifrágil? O que é um antifrágil, né? Primeiro, né? Talvez as É, pessoas não saibam isso. que o antifrágil, né, é aquele profissional que consegue ter uma resiliência, certo? Ele sabe suportar, né, as dificuldades, as agruras, né, do ambiente em que ele está, né? Seja econômico, social, né, empresarial, e ele consegue suportar a pressão, consegue suportar as dificuldades e o melhor, né? Ele sabe se preparar e sair delas melhor do que entrou. Essa é a minha concepção de um profissional empreendedor antifrágil, né? Está mais Certo. relacionado à resiliência profissional ou à resiliência pessoal, né? Eu tenho comigo digamos assim, algumas competências ou habilidades que todos nós devemos ter, né? Como aquela velha história de você tem que ler os 100 livros, tem 100 livros aí que você tem que ler aí para entender-se como gente na vida. Eu diria que resiliência é uma das habilidades mais procuradas hoje, não é? Porque você tem condições, tendo resiliência, de passar por situações contrárias às suas, não é? Então, essas situações contrárias, o lidar com elas é ter resiliência. Né? Então, Sim. eu entendo muito isso. É a questão da dubiedade das coisas, né? Você saber o caminho certo a ser elegido, né? Ser escolhido para poder tocar a tua vida, o teu negócio e assim por diante. Então, resiliência, eu concordo com você que e a gente já sabe, é uma das competências mais procuradas aí por todas as pessoas, né, Alexandre? Exatamente. E é muito difícil, né? Porque somente um empreendedor, né, Alonso? A gente estava conversando um pouco isso, a gente sempre conversa sobre isso. Ser empreendedor no Canadá é uma situação, né? Ser empreendedor nos Estados Unidos é uma situação um pouquinho diferente. Até mesmo na Europa, em alguns outros países aí que a É, gente praticamente sabe, né, a realidade deles, né? Ser é. empreendedor num país como o nosso, se não for resiliente, se não for antifrágil, é melhor procurar fazer outra coisa na vida, porque não vai dar, entendeu? Não, tem que mudar a chave. Tem que mudar a chave. Então, não adianta você tem que levantar. Né? Eu costumo dizer que uma das coisas que eu considero para ser resiliente, isso falando para mim, não é? É a questão de estar sempre se antecipando a tudo. Né? E essa questão de se antecipar a tudo é esperar, não é? Criar Esperar cenários, né? é aquela história assim, esperar o melhor, mas estar preparado para o pior. Porque, no Exatamente. fundo, quando vem aquela contrariedade, né? E lidar com o contrário é um dos maiores desafios do ser humano. Quando vem a contrariedade, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito do profissional, do trabalho, da empresa, você tem que estar em guarda, se protegendo de maneira a sair daquela situação. Então, é, o que eu penso, o Alexandre, é assim: como se tornar um profissional empreendedor antifrágil, ou mesmo como
se manter como esse profissional antifrágil, né? Quando você fala de antifragilidade, fala de alguém que é forte, não é? Como se tornar um profissional empreendedor forte. É isso que nós estamos querendo dizer aqui, não é? E o cara que é forte, a pessoa, o ser humano que é forte, ele tem consciência do estado em que ele está. A consciência se fala muito da vulnerabilidade. Quais são os meus pontos fracos e quais são meus pontos fortes? Eu tenho que me conhecer como ser humano, como é que eu reajo às situações. Não é? E é quando as situações surgem é que eu vou saber se eu sou um bom, né, tenho uma boa reação ou não. Tem gente que quer ser forte sem passar por situações contrárias. Impossível você ficar forte sem passar por situações contrárias. E isso o que faz mais você crescer como ser humano, como profissional, como empreendedor, é você receber feedbacks, por exemplo, né? Falando disso, como é um dos temas mais falados que eu ouço falar de feedback, olha, cara, é sempre, parece que esse tema não fica velho, porque por que ele não fica velho? Porque é um tema que todos nós deveríamos tratar com muito carinho, né? E não só ao dar feedback, ao receber feedback, sabe? Saber dos pontos importantes de um feedback, porque isso vai te dar condição clara, consciência da sua vulnerabilidade e a partir daí você vai se fortalecer em cima da vulnerabilidade que você tem. E se fortalecendo em cima dela, você acaba se tornando um profissional antifrágil, que está, de uma certa forma, em guarda e preparado para esse momento que a gente está vivendo. Não só esse, como dos futuros momentos também, não é? Exatamente. E eu acho assim que todos os colegas, né, profissionais, empresários, alunos, né, que acabam seguindo a gente, têm contato com a gente de uma forma ou de outra, é entender que a vida, os mercados, as economias, elas são cíclicas, certo? São cíclicas, né? E em tempos, as coisas meio que se repetem, tá? Então, assim, eu já tenho, infelizmente, idade suficiente para saber que crises virão. Elas vêm, certo? Elas passam e algumas coisas sempre acontecem de forma similar. As reações das pessoas, elas são meio que elas se repetem ao longo do tempo. Então, conhecer as crises, eu já vi algumas, né? Você já viu também muitas, certo? E a gente começa a ter uma certa percepção de que as coisas irão acontecer. Momentos de eleição, principalmente num país como o nosso, são momentos críticos, sem falar de política, sem falar de políticos, não importa o momento. É um momento de eleição, é um momento de definição ou de indefinição. Então, isso é natural, né? Você ter um risco para o teu negócio, certo? É melhor você cuidar do caixa, você ter um planejamento para um momento ruim, certo? Se preparar, tentar se proteger das maneiras possíveis, de uma forma redeada ou não, certo? Da forma que você consegue não dar saltos assim de risco muito elevado, né? Tentar se preparar para esse momento, né? Entender a conjuntura econômica, não só do Brasil como do exterior, porque qualquer espirro lá fora a gente sabe que rebate aqui. A gente já viu isso Sem acontecer dúvida. diversas vezes, né, Alonso? Perfeito. Infelizmente, a gente tem uma moeda frágil, a gente tem um país frágil, uma economia frágil, certo? Então, o brasileiro, ele naturalmente, para sobreviver, ele já tem que ser o antifrágil, né? Porque ele está num ambiente desfavorável. Né? Só de você ter uma moeda que vale 5 vezes menos, 5 ou 6 vezes menos que a dos outros, já te torna vulnerável, entende? Então, entender essas situações de que qualquer troço que acontecer lá fora vai estourar aqui, ainda mais tendo uma conjuntura econômica, política, social como a nossa, o empresário ele está numa situação bem complicada. Aliado Sem ao dúvida. ambiente e o momento, né, o VUCA, BANI, que nós já conversamos, as transformações tecnológicas que a gente está passando, blockchain, IoT, né, internet das coisas, a gente já conversou sobre essas coisas, inteligência artificial. Eu estava conversando ontem com o robozinho no WhatsApp do meu banco, entende?
há pouco tempo atrás teria uma central com dezenas de pessoas trabalhando e me atendendo, certo? O robozinho ele vai lá e te resolve grande parte dos problemas. Então essa é a situação que a gente está vivendo, entendeu? Saber fazer apostas calibradas, né, Alonso? Com base no É, histórico, né? exato. E além disso, né, do que já falamos, que você complementou muito bem aí, a questão de você não é somente receber feedbacks, claro, naturalmente, para ser antifrágil, né? É você saber também aprender as novas habilidades, né? Os novos conhecimentos, melhor dizendo, os novos conhecimentos que estão por aí. Então, quem não se atualizar no meio digital, começar a atuar aí, não vai ser um profissional ou um empreendedor antifrágil. Eu lembro muito bem na década de, quando foi, de 90, comecinho da década de 90, eu ainda como executivo de empresa, estava participando de um processo seletivo. Olha que interessante. E naquela época fizemos um exercício de futurologia, né, falando o que vem, o que viria pela frente, né? Se falava muito nos anos 2000, quando entrasse os anos 2000, o novo século, o que viria de novidade. Eu lembro que eu e mais um concorrente à vaga, eu lembro na época de diretoria de recursos humanos, a gente começou a falar, pô, mas agora a gente vamos começar a vender pelo computador, vamos começar a vender, sabe, o e-commerce. Então, se começava a falar disso, nós estamos falando aí de mais de 30 anos, há 30 anos isso. Então, você precisa olhar para frente, você precisa ver os estudos dos grandes futuristas, já falamos aqui deles, Das mega tendências, né? mega tendências, claro, esses estudos nos mostram que tem um caminho, mas pegando o hoje, o que vivemos e aquilo que está colocado como tendência, o que você pega de conhecimento disso para aplicar no seu negócio? Sabe, é o grande desafio. As pessoas que ficam olhando internamente muito naquela gestão executiva de microgerenciamento, acaba perdendo a condição de se atualizar, a condição de enxergar esses cenários e fazer as conexões necessárias para poder sobreviver como empresa e até como profissional. Tem muitos profissionais aí obsoletos, porque tem dificuldades de lidar com determinado tipo de recurso e não se aprimora para lidar com esse tipo de recurso. Da mesma forma, as empresas. Eu vejo empresas fazendo investimentos maciços, fortes, no desenvolvimento da sua liderança. Absolutamente é uma atitude absolutamente correta, no meu ponto de vista, porque é fortalecer internamente para que ele tenha líderes e pessoas gestoras e diretores e tudo mais que toquem o negócio. E ele, como CEO, como o C-level da empresa, possa ir atrás, olha só, dessas atualizações. Verificar o que está se passando lá fora. Você citou o mercado americano, o mercado europeu, asiático. O que está se passando lá fora? Falou de inteligência artificial, que é uma das coisas que as empresas têm que lidar com isso. Volta, né? Sim, claro. Sabe, no robô. Hoje já estão pensando, você vê, hoje se fala abertamente da inteligência artificial nas residências particulares, imagina, sim, claro. Daqui a pouco tem robô que vai IoT, subir né? escada. Internet das coisas, né? Vai estar tudo interligado. Né? Então, assim, hoje essa questão aí, o principal ponto, no meu entendimento, para se tornar uma pessoa, um profissional ou um empreendedor antifrágil, é ter condições, né? Fazer um PA, um plano de ação das suas vulnerabilidades. O que você, para neutralizar aquilo que te enfraquece. Aquilo que tentar, ao menos, né? Ou tentar mitigar, né? Mitigar, tem que atenuar, mitigar esse impacto na sua empresa e o impacto em você.
né? Sim. Como profissional. Então, é fundamental isso, viu, Alexandre? E o E que você faz? adaptabilidade, né, Alonso? Claro, 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 faz tudo, porque de repente a minha vulnerabilidade pode ser uma capacidade de adaptação aquém do necessário para aquele momento. Olha só. Uhum. E o homem é o único ser que consegue se adaptar a diversas situações diferenciadas, se Uhum. quiser. Uhum. É como se aquele programa antigo que acredite se quiser, mas é Uhum. esse, o homem pode fazer isso. Agora, para fazer isso, ele tem que ter consciência. Volto a dizer, tem que ser Uhum. iluminado. Para chegar Uhum. lá, tem que ter a situação real, real, realista Uhum. mesmo. Não é pessimista ou otimista, não estou falando nada disso, estou falando realista. Qual é a Uhum. situação da minha empresa, qual é a situação minha como profissional, como consultor, como empreendedor e assim por diante. Então, Uhum. é muito isso, né? Essa antifragilidade que a gente percebe que nós temos que lidar. Né? Para ter essa fortaleza, nós precisamos, volto a dizer, né? De ter consciência do nosso status quo. Com certeza. E tentar traçar um plano, por mais que a gente tenha que ser adaptável, né, às mudanças, às novas tecnologias, os novos mercados, as coisas que vão acontecer, é sempre melhor ter um plano do que não ter nenhum, né? Isso não quer dizer que a gente não vai se adaptar, se aperfeiçoar e encontrar. É pelo contrário. Saber que as mudanças irão ocorrer, a antifragilidade vem daí também. Se você ter a consciência de que elas virão, certo? Que você pode passar por momentos difíceis, por dificuldades, certo? Mas ter conhecimento de algumas ferramentas de gestão, e a gente vem divulgando isso ao longo dos tempos, uma série de ferramentas. Esse final de semana eu dei treinamento sobre OKR, Objectives and Key Results. Na Então, quinta-feira eu dei treinamento sobre Scrum, certo? Então, assim, existem formas e mecanismos e ferramentas que podem te ajudar a encarar a adaptabilidade no ambiente empresarial, entende? Mas isso não quer dizer que você vive no caos, sem planejamento, sem estruturação, não é isso. É que você se prepara melhor, você se estrutura melhor, você tem uma possibilidade de ter uma equipe que consiga lidar com as adversidades. Isso vai isso. ajudar a tornar o negócio mais resiliente, mais antifrágil, né? Exatamente. E a antifragilidade é sinônimo de perenidade, porque isso vai trazer para a empresa uma condição diferenciada, né, no Exatamente. mercado, de uma forma geral, seja qual for o mercado, hein? E É. sabendo que essas metodologias, ou OKRs, o Scrum e outras grandes, né? Tem tantas aí para serem aplicadas, as pessoas não aplicam. E às vezes Não. uma simples análise SWOT, entre aspas, simples, não é? Pode te dar uma condição de enfrentar adversidades daquelas que ninguém acredita que você vai conseguir vencer. Não é? Uhum. E saber também, né, a força se consegue com fracassos, nós falamos isso, não é com Sim, sim, sucesso. Eu sim. lembro de uma frase que eu sempre usava quando era treinador, era gerente de treinamento, né? A gente falava assim, nada fracassa mais que o sucesso. Então, você tem que ter, né? Você tem que ter uma casca grossa, né? Na medida em que você vai vivendo, vai se desenvolvendo, para poder enfrentar as adversidades. Sim. Porque é na hora que você cai, é o momento em que você se mostra antifrágil ou não. Sim. Claro que não vamos esperar que nossas empresas caiam e nem nós caiamos também, mas é Sim. importante saber que Que se está acontecer. preparado, Ah, está preparado para tropeçar e cair, você tem que uhum. estar preparado para se levantar, não é? Isso daí a vida nos mostra, né? Por que nós caímos? Para aprender a levantar. Então, Uhum. muito. São aspectos que me chamam muito a atenção nas empresas antifrágeis. Né? Uhum. Uma estrutura bem montada, uma estrutura enxuta, se fala de treinamento, de os funcionários constantemente sendo
aperfeiçoados, atualizados nas suas atividades e assim por diante, não é? Sim. Pessoas com feedback, um clima de feedback, um clima de follow-up, uma coisa que anda fluidamente. Acho que é o flow, né? A grande capacidade de você fazer fluir as coisas. Esse As é informações, o as conhecimento, informações, conhecimento. Olha, os informação, isso, problemas, né? conhecimento, problemas. Os Tem gente que fala problemas. assim, não vamos falar de problema. Espera aí, você quer fazer o quê? Numa época dessa, Dos você não vai falar de... objetivos, das Exatamente. metas, das métricas, certo? Métrica, sem Das dúvida. métricas. Se a gente não KPIs. tiver transparência, né? Não tiver adaptabilidade, certo? Não tiver, né, formas de você conseguir demonstrar a situação, o status quo da empresa e qual é o plano para sair dela, não tiver essa tranquilidade, né? Se ficar cada um amarrado no seu carguinho, na sua posição, a empresa vai pro buraco e vai rápido. A Ela vai base, rápido. Né? você falou uma coisa muito importante, a base de um líder é ele não estar apegado ao cargo dele, à Não, não. posição que ele ocupa. Sim. Sabe, é esse o ponto, não é? A liderança não é uma posição. Esse é o primeiro entendimento que o líder deve ter, né? É um Seja papel, né? É um papel, né? Não é um cargo, exatamente. é um papel, né? Não é um cargo, não é um É, cargo. Ele está ali para desenvolver um propósito. Não é? é. Ela não é simplesmente. Aí a gente vem a falar de propósito, de vulnerabilidade, que são temas altamente, são temas atualizadíssimos. Hoje em dia existem pesquisas sendo feitas, principalmente eu tenho acompanhado muito da Harvard Business Review americana, pesquisas sendo feitas para ver essa questão de propósito, se cita Viktor Frankl, né? Cita várias pessoas que só sobreviveram a situações caóticas com propósito. Então, uma empresa antifrágil, se não tiver um propósito, a sua visão, a sua missão, os seus valores, né? A sua carta de compliance, né? Tudo de uma forma muito bem definida para onde ela vai sofrer e ela Uhum. não vai permanecer como era antes. Então, Uhum. essa mudança de posições nos status das empresas ocorrerão fortemente com esse movimento agora, né, esse fim da pandemia que a gente tá vendo aí, graças a todo o trabalho que está sendo feito, né, Uhum. pelas, pelas organizações. Então, Uhum. o que eu penso, viu, Alexandre, é muito Uhum. isso. A empresa antifrágil é uma empresa que supera essas adversidades e sabe lidar internamente com a sua estrutura de forma a tirar a melhor, sabe? Uhum. Fazendo com que todos tenham um ambiente gostoso, realmente, até a trabalhar essa questão do ambiente de trabalho, né? Porque as Uhum. pessoas possam mostrar a real potencialidade que elas têm. Maravilha, eu acho que essa mensagem foi passada, né? Claro que é um assunto bem profundo, né? É um assunto bem, como posso dizer, transformacional, né? Ele tem que estudar muito, se preparar muito, ouvir muito, se concentrar muito, ter feedback, conversar com colegas, desenvolver parcerias, estudar técnicas, métodos, ferramentas, abrir a mente para o novo. É um tema muito legal. Maravilha, Alonso. Considerações Eu finais aí para a gente se despedir da galera. A minha consideração final é lembrando de um grande colega de faculdade que eu tive, que se chamou Ayrton Senna. Quando eu entrei na faculdade, tive a honra de conhecê-lo nos 6 meses que ele ficou lá na faculdade de administração. E ele tem uma frase que depois surgiu, que ele fala muito disso, em todo esse momento, o que ele falaria? No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Então, é exatamente isso. O plano de ação tem que ser feito, tem que ser realizado. Vai ter dificuldades? Vai cair? Vai. Mas você tem que ter condições de se levantar. Então, gente, é isso aí. Para ser um profissional empreendedor antifrágil, você tem que ser forte. E para ser forte, precisa ter consciência.
precisa ser iluminado e saber que vai ter muito trabalho pela frente. É isso aí. E assim chegamos ao fim do nosso mais um episódio do iBusiness Cast. Um forte abraço, Alonso, um forte abraço a todos que nos acompanham e até o próximo iBusiness Cast. Até mais.